E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui, bem-vindas a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, friaca danada aqui em São Paulo, mas estamos aqui firmes e fortes para analisar principalmente esse resultado de agora a pouco. Acabou alguns instantes atrás. São Paulo 3, Jorge Wilstermann 0, tricolor matematicamente classificado, está agora oficialmente nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Era questão de tempo. São Paulo, com esses dois jogos agora no Morumbi, precisava somente de um empate em cada jogo para matematicamente já ter a sua classificação garantida. Mas o São Paulo faz mais, vai além, goleia praticamente o Jorge Wilstermann e já assegura a sua vaga nas oitavas de final, que somente vale sempre destacar que o campeão de cada grupo, de cada chave, o vencedor de cada grupo, vai para a fase das oitavas de final e aí se encontra com os melhores terceiros colocados, né? Os terceiros colocados, na verdade, da Libertadores. E daí tem os confrontos, sorteio que acontece não nessa sexta, na sexta que vem, e aí promete muitas coisas podem acontecer nesse sorteio, né? O São Paulo pode pegar nesse momento um Vélez Sarsfield da vida, pode pegar um The Strongest que tem altitude que é sempre complicado, pode pegar Fortaleza, caso o Fortaleza não passe para as oitavas da Libertadores. Tem muito time, carne de pescoço que o São Paulo pode pegar vindo da Libertadores. Então é sempre bom a gente ficar de olho e torcer, né, para os times de menor expressão, times que não estão jogando futebol interessante nesse momento, ficarem em terceiro, né, nos grupos da Libertadores, para o São Paulo encontrar aí uma carninha assada, como a gente costuma dizer, e ir avançando, né, na Sul-Americana. Bom, gente, Morumbi gelado, né? Vocês que não são de São Paulo, quem é de São Paulo já sabe o que eu tô falando, mas quem não é de São Paulo, o Morumbi fica quase num vale, assim, né? E é muito vento, é um bairro que tem muita árvore, então normalmente o Morumbi é um bairro mais frio, né? E agora, nesse momento que a gente está vivendo aqui em São Paulo, numa friaca absurda, cara, devia estar de cortar a pele a friaca lá. E a gente teve pouco público, mas guerreiros estiveram presentes lá, eu posso garantir para vocês, porque realmente é muito frio nesse momento e a torcida compareceu, não em grande peso. O São Paulo já estava virtualmente classificado, mas os guerreiros estavam lá e olha, parabéns para a galera que esteve presente, porque eu imagino que devia estar realmente congelante o Morumbi. Vamos lá, vamos falar do jogo em si, né? O Rogério Ceni, como vocês sabem, está priorizando o Campeonato Brasileiro nesse momento, né? Na fase de grupos da Sul-Americana. Então o São Paulo está indo com um time considerado reserva, né? E desde o primeiro jogo foi assim, jogos fora também. E isso é interessante para o Rogério dar minutagem, digamos assim, para os jogadores, para os demais jogadores que ficam normalmente no banco, né? Nas principais competições, que é o caso da Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E aí o Rogério Ceni escalou um time bem alternativo, né? Thiago Couto no gol, que agora passou a ser o goleiro reserva imediato, né, do Jandrei. Só que aí uma novidade, né? Na verdade duas novidades. As duas laterais considerados aí no momento titulares estiveram em campo. Casos de Rafinha na direita e o Wellington na esquerda. Eu confesso para vocês que na hora que eu vi isso eu achei esquisito, porque São Paulo tem um clássico agora domingo às 4 da tarde contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, e Rafinha e Wellington são considerados titulares no Campeonato Brasileiro. Então eu achei esquisito isso, não entendi muito bem. Talvez ele deu aquela rodagem para continuar, os atletas continuar em ritmo de jogo, mas no segundo tempo eles sairiam. Mas eu até achei que eles ficaram mais tempo do que devia. Até quero saber, quero entender na coletiva do Rogério o que ele está pensando com isso, né? Porque eu não imagino que ele vai escalar Igor Vinícius e Reinaldo lá na Neoquímica Arena. Acredito que vai o Rafinha e vai o Wellington. Mas enfim, ele entrou com esses dois, depois eu quero saber a razão, né, de ter entrado com os dois, com o jogo praticamente sacramentado, com a classificação do São Paulo nas mãos, né? Não entendi por que ele colocou os dois titulares, quero depois entender o pensamento do Rogério. E aí colocou Miranda e Luizão. Olha, uma grata surpresa. Luizão, zagueiro da base do São Paulo, disputou a Copinha esse ano,
um jogador com uma ótima qualidade na saída aí de bola, uma boa qualidade na saída de bola. Você vê que ele dá passes bons, é um jogador seguro, alto, forte, canhoto, né? Que o São Paulo estava buscando esse tipo de atleta há um bom tempo já. Olha, interessante, o Luizão vem treinando muito bem, por isso que o Rogério está dando oportunidade para ele na Copa Sul-Americana. Uma grata surpresa hoje o Luizão, além de estar sempre bem posicionado, né? Você vê sempre o Luizão bem posicionado, abrindo pelo lado esquerdo, dando vazão naquele corredor. Achei muito legal o jogo do Luizão hoje. No meio ele colocou Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, que já já a gente vai falar do Nestor, Patrick e Nicão, completando o quarteto de meio campo, na frente Rigoni e Éder. Esse foi o São Paulo e, gente, não dá pra... o Jorge Wilstermann veio com um time considerado reserva também, porque já estavam eliminados e estão visando, né, na verdade, o próximo clássico do domingo contra o Bolívar, né, que é o atual líder da competição do Campeonato Boliviano. Então eles estão também visando lá o campeonato deles, eles já estão eliminados, vieram com o time reserva, tanto que o técnico deles deu uma declaração falando que eles vinham aqui para não serem goleados, e foram, né? O São Paulo poderia ter feito até mais. Com o volume de chance que criou na primeira etapa, era para, brincando assim, era para sair com uns 4-5-0 do primeiro tempo, brincando, por baixo, porque o São Paulo realmente se impôs. Tecnicamente não dá para comparar, gente. Mesmo o time reserva do São Paulo, mesmo o time alternativo, misto, como você quiser chamar, é um time muito superior tecnicamente do que o Jorge Wilstermann, que estava já com o time reserva. Então imagina, né? Então realmente teve uma discrepância gigantesca entre os dois times. São Paulo com muito mais volume de jogo, São Paulo com 80% de posse de bolas. No primeiro tempo terminou com 17 chutes ao gol contra 2 apenas do time adversário. Precisão nos passes, enfim. São Paulo realmente amassou, né, o time do Jorge Wilstermann e deveria ter ido para o intervalo já com 4-5-0. A partir do intervalo, aí preciso falar do gol antes, né? Aos 6 minutos, um golaço, né, do Rodrigo Nestor, que voltou, né, estava nesse imbróglio aí de volta, não volta, indisposição, aí não é escalado no outro jogo, você já acha que ele está alguma lesão, ou de repente estava negociando a sua saída, caso do Marquinhos, aí que saiu agora também recentemente, mas não, graças a Deus está tudo bem, Nestor vai permanecer, talvez até o meio do ano, ou talvez até o final do ano, mas Nestor é um jogador importante, né, gente? Ele tem qualidade, é um cara que é da categoria de base, ele conhece o clube e está muito bem nesse time do Rogério Ceni. Ele faz um golaço aos 6 minutos, abre o marcador. Aí na sequência, aos 18, num chute do Nicão, ele intercepta e ele estava em posição legal e empurra a bola pro fundo das redes. Ele teve um outro gol que, no meu modo de entender, foi mal anulado, porque a gente não tem VAR nessa primeira fase da Sul-Americana. Para mim foi completamente mal anulado, porque ele estava em condição, seria o terceiro hat-trick do Nestor, mas não foi, anularam. E o São Paulo dominando as ações, né? O Jorge Wilstermann chegou numa oportunidade só que foi, na verdade, uma falha de saída de bola do São Paulo ali. Mas no resto só deu São Paulo. No intervalo, ele tira o Wellington, que estava amarelado já, e aí não sei também se é por conta do clássico de domingo, né? Coloca o Reinaldo no lugar, e a partir dos 15 ele faz outras trocas. Ele tira o Nicão, que foi bem, mais um jogo sólido dele. Ainda eu acho que falta o Nicão bater mais pro gol, sabe? Ser aquele jogador mais incisivo, aquele cara mais objetivo, de tentar fazer o gol, sabe? Eu sinto um pouco falta disso dos tempos de Atlético, mas acho que ele tá pegando ritmo, pegando forma de novo. Saiu para a entrada do Luciano, o Nestor, né, melhor na partida, saiu para a entrada do Thales Costa também a partir dos 15, e o Rafinha também sai para a entrada do Igor Vinícius. Então o Rafinha ficou um pouco mais do que o Wellington. Não entendi, mas enfim, quero aguardar o Rogério para ver a explicação dele do que ele está imaginando. E aí, mais para o final do jogo, aos 30, 35 mais ou menos, saiu o Gabriel Neves, que fez uma boa partida, nada de extraordinário, mas eu acho que precisava ter um jogo que o Gabriel Neves fosse bem. Claro, o adversário é fraco, tudo isso, mas ele foi bem. Ele deu conta do recado, ajudou na saída de bola, no direcionamento da saída para o ataque do São Paulo. Isso é importante, né? Um volante fazer, ele fez. Para a entrada do Luan, que ainda está meio pesadão, você vê que ele está fora de forma ainda,
Luan vai demorar para ficar em forma, tem que diminuir um pouco, né, Luan? Tem que diminuir um pouco aqui, ó, tem que diminuir. Mas enfim, Luan também fez o feijão com arroz ali e aí o São Paulo, na verdade, tirou o pé, né? Essa é a realidade, gente. E aí o 3-0 acontece e o São Paulo está classificado para as oitavas, né, gente? Essa é a grande manchete, digamos assim. O São Paulo amassa o Jorge Wilstermann, faz o dever de casa e se classifica para as oitavas. Então, agora, cumprir tabela contra o Ayacucho, né, na próxima semana em casa no Morumbi. O São Paulo tem reais condições de vencer também, vencer bem, mesmo com um time alternativo. E aguardar o sorteio, né? Aguardar o sorteio da próxima semana, da sexta-feira, para saber quem que a gente enfrenta. Tomara que a gente consiga pegar um adversário fraco para o São Paulo e nesse pensamento do Rogério, nessa estratégia, e priorizando o brasileiro e com o time alternativo na Sul-Americana e avançando, né? Que é isso que importa para a gente chegar lá na fase mais aguda, mais para frente, a gente ter os jogadores também em dia, né? Fisicamente dizendo, para poder aguentar essa maratona e conseguir, se Deus quiser, o título da Sul-Americana para o São Paulo, que há 10 anos atrás a gente levantou, agora seria uma marca legal também, depois de 10 anos, São Paulo ser campeão novamente da Sul-Americana. Tá bom? É isso, gente. Eu volto amanhã trazendo notícias aí sim do clássico, do majestoso, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, jogo importantíssimo, e eu quero me esmiuçar um pouco esse clássico a partir de amanhã até domingo, e você encontra aqui todas as informações, tá bom? Obrigado pela audiência, grande abraço a todos, vamos São Paulo!